O texto que eu queria meditar hoje está em Filipenses 3, ele será projetado. Filipenses capítulo 3, foi quando Paulo, na sua carta à prisão, ele estava na carta, essa carta foi escrita em Roma, foi a primeira carta da prisão. Ele diz assim: eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. É interessante que Paulo não saiu da prisão. Ele ficou cerca de 2 anos em Roma, preso, e na época de Nero, no ano 64 depois de Cristo, ele foi decapitado. Então, esta carta que Paulo escreve aos Filipenses foi a primeira carta lá da prisão. Ele estava passando um momento de crise, mas estava sonhando. Ele estava preso numa cela, mas a sua mente e o seu coração não estavam presos ali naquela cela. O seu corpo estava ali, mas a sua alma estava mais livre do que tudo. O corpo preso, mas o espírito livre. E ele começa a discorrer sobre algo fantástico, a ideia de sonhar, a ideia de projetar. E ele diz que a crise é uma oportunidade para crescer. Ele coloca de uma forma bem enfática, quando ele diz: eu estou feliz por minha prisão, porque através da minha prisão outras pessoas têm mais ousadia de pregar a palavra de Deus. Ou seja, esse tempo de crise que eu tenho passado tem favorecido o crescimento do evangelho, porque as pessoas estão mais corajosas, estão mais ousadas. Se você não tivesse passado por algumas crises em 2016, provavelmente você não estaria aqui. Então, às vezes, Deus usa as crises em nossas vidas para nos mostrar a nossa fragilidade. Uma enfermidade vem justamente para nos revelar quão frágeis somos. Às vezes Deus usa as crises para nós percebermos o quão dependentes nós somos dEle. Deus usa a crise para fazer-nos pessoas melhores, para nos aprimorar. Esse ano não foi um ano fácil. Nós não sabemos o que virá em 2017, mas a certeza que nós temos é que Deus estará no controle das nossas vidas. Quem está no comando das nossas vidas não é o governo brasileiro, mas é o Senhor Todo-Poderoso que está nos céus e na terra. Ele é aquele que está sentado no trono. Então nós podemos, como Paulo, usar as crises para crescer. Porque todo final de ano nós fazemos as nossas listas. Todo final de ano nós fazemos as nossas promessas. Todo final de ano nós temos nossos propósitos. Eu tenho certeza que esse ano você disse: esse ano eu vou para a academia. Eu tenho certeza que você disse que esse ano você vai se alimentar melhor. Que esse ano você vai se cuidar mais. Nós temos propósitos, objetivos, promessas. Agora, é interessante, tudo concorrerá nos próximos meses. Agora, o grande problema é que, infelizmente, é fácil distrair. É fácil esquecer o que é o essencial. Quando nós chegamos no final de ano, nós colocamos para Deus: Deus, eu quero me consagrar mais. Deus, eu quero ser uma pessoa mais crente, eu quero ser uma pessoa mais cheia de fé. Eu quero, Senhor, ser usado por Ti.
Eu quero ser uma pessoa mais avivada. Eu quero ser uma pessoa mais impetuosa. Eu quero ser uma pessoa que realmente venha ser usada por ti. E por que que lentamente isso vai se esvaindo? Porque lentamente esses planos e propósitos ficam encaixotados no arquivo morto da nossa história. As promessas de ser um pai melhor, ser um pai mais presente, de uma mãe mais presente, mais paciente. Quantas vezes você já disse isso? Esse ano eu quero ser uma pessoa mais paciente, menos exacerbada. Eu quero ser uma pessoa mais centrada. Eu quero ter mais domínio próprio. Eu quero parar de gritar com as pessoas. Eu quero parar de ser uma pessoa iracunda, cheia de raiva no coração. É interessante que essas coisas nós sempre estamos traçando. Mas lentamente abandonamos os planos. Paulo, ele teve coragem de traçar algumas metas. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Essas metas que Paulo traçou, ele teve que ter a coragem de mudar alguns conceitos e valores da sua própria vida. Ele teve coragem de confrontar a vida dele com a palavra de Deus e dizer, eu preciso mudar em alguns aspectos. Paulo, ele colocou algumas metas, mas para que ele tivesse vitória e sucesso nessas metas, ele não ficou aprisionado ao passado. Ele colocou alvos para o futuro. Olha só a vontade dele expressa. Versículo 10. Eu quero conhecer a Cristo. Essa é a vontade dele. E aqui já é um ancião, um rabino. Um homem extremamente inteligente. Um homem onde toda a teologia neotestamentária está baseada na sua teologia paulina. Mas ele no final da sua vida, ele ainda diz, eu quero conhecer a Cristo. Eu continuo com o desejo de conhecer o poder da sua ressurreição, da participação dos seus sofrimentos. Se eu estou sofrendo, é porque eu estou sofrendo por causa de Cristo. Isso é bênção na minha vida. Para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dentre os mortos. E aqui ele traça os seus planos. Irmãos, não penso que já tenha alcançado. Olha só, se Paulo que é Paulo diz, eu penso que eu não alcancei, tem muitas pessoas que não levam a Deus a sério, a igreja a sério, porque acham que estão bom demais já. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa boa, não preciso tanto de igreja. Olha o equívoco. Paulo diz, eu não penso que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me. Olha só os passos. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. 3 coisas. Esquecer. 3 coisas. Esquecer. Este homem foi um assassino em série. Esse homem matou cristãos. Esse homem entrava na casa das pessoas e matavam homens, mulheres, crianças. Ele foi um assassino. Mas ele diz uma coisa que eu não vou ficar ligado ao meu passado. Se eu quiser colocar alvos para a minha vida, eu preciso esquecer do que passou. E uma coisa eu faço. Deus me perdoou. Deus me perdoou. Deus me perdoou. Então eu não vou ficar me lembrando de pecados aos quais Deus já esqueceu. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Avançando para as que diante de mim estão. A vida é dinâmica. A vida não é estática. O calendário não para. O tempo não para. A vida não para. E há muitas pessoas que parecem que estão paradas no tempo. Estão vivendo outrora.
estão ainda alimentando aquele amor que não deu certo. Estão ainda alimentando aquelas coisas do passado. Ah, aquele tempo que foi muito bom. Ou aquele tempo. Eu tenho que avançar. 2017 está chegando. Eu tenho que avançar. Agora, além de esquecer, avançar é prosseguir. Eu vou dizer uma coisa para você: se você parar, você é atropelado. Se você não se reciclar, o mundo não vai parar. E Paulo, ele chega no versículo 15 dizendo: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. A pergunta que eu queria fazer para você hoje: você se considera uma pessoa madura? Você se considera uma pessoa com maturidade, com integridade, ao ponto de saber o que você quer para a tua vida? Ou você continua sendo aquela criança mimada, onde fica só chorando as coisas que não deram certo? Só reclamando das coisas que não deram certo? Sentindo-se vitimizada por 2016 e achando que você é a vítima da vida? Eu sugiro hoje, para cada um de nós, 4 perguntas. Eu quero fazer algumas indagações para você. Perguntas que o ajudará a traçar suas metas para 2017. Algumas perguntas, 4 questões. 4. De uma forma muito rápida, eu vou passá-las. Mas eu só queria que você pensasse na resposta. Porque a resposta a essas perguntas vai definir o rumo da minha vida. Então, a primeira pergunta, para eu não ficar perdido, mas fazer como Paulo: eu sei o que eu quero, esquecendo do que ficou para trás, avanço e prossigo. Então, diante disto, a primeira pergunta, a primeira questão: o que será o centro da sua vida? Para quem você vai viver? Essa pergunta é muito importante. É muito importante eu entender isto. Para quem que eu vou viver em 2017? Qual será o centro da minha vida em 2017? Você pode basear a tua vida em torno da sua carreira. Fazer da tua carreira profissional a coisa mais importante, a tua meta. Ou a tua família, viver para a tua família. Ou algumas coisas tais como esporte, passatempo, ganhar dinheiro, prazeres, diversões. Eu vou centrar a minha vida em relacionamentos, em pessoas, ou em muitas outras atividades. Eu só quero deixar uma coisa bem clara: todas essas coisas são boas. Todas essas coisas são perfeitamente razoáveis. Mas